Olá, boa noite. Oi, gente, como vai? Tudo bem? E aí, como que vocês estão? Vou dar um tempinho pra ver se entra mais gente. O assunto da live de hoje o iniciante de hoje, ele é o futuro da profissão amanhã, tá? É uma coisa que eu falo muito, tá? É uma coisa minha. Eu tenho muito isso, essa questão de falar que o iniciante de hoje é o futuro da profissão amanhã, tá? E por que eu falo isso? Vamos falar de começo, tá? Vamos colocar uma profissão. Qualquer profissão que tenha hoje, né? Que a gente, por exemplo, um advogado, tá? Só para vocês entenderem o exemplo. Um advogado, ele precisa de uma faculdade e para exercer a profissão ainda precisa da carteira da OAB, né? Então, assim, são 5 anos, se eu não me engano, de faculdade, que ele vai estar ali estudando durante 5 anos e ainda depois vai continuar estudando. Não é porque formou que vai parar de estudar, não, tá? Então, assim, e ainda depois vem a questão, né, da prova da OAB, que é muito difícil entrar para a ordem, né? Tem muita gente que se forma na faculdade e não consegue entrar. É só um exemplo que eu tô colocando para vocês entenderem, tá? A importância de começar de maneira correta. Então, pensem, o advogado, ele precisa desse tempo todo de faculdade para ele exercer e ainda precisa de fazer a prova, né, da OAB para entrar para a ordem, né, dos advogados. Então, são 5 anos mais essa questão da prova. Então, pensem, um advogado hoje famoso, renomado, se ele tem o sucesso que ele tem hoje, se ele obteve o sucesso que ele tem hoje, né? Se ele tem uma carteira de cliente que ele pode escolher quem ele vai atender, qual causa ele vai pegar, é porque ele desempenhou no início o papel mais importante, que foi estudar, se dedicar, tá? E assim é na nossa carreira, é na nossa profissão, não é diferente. Então, quando eu falo assim de começar da maneira correta, gente, é de mostrar para vocês que vocês têm que fazer um curso, não somente se basear em aulas no YouTube. As aulas no YouTube são interessantes? São, dá para aprender? Dá, gente, mas o que você precisa aprender ali? Para trabalhar em mesa, como lidar com cliente, você só vai aprender em um curso. O YouTube não passa essas informações. E por que eu tô falando isso? Tô falando por experiência própria. Por quê? Porque eu já, antes de fazer o curso, eu assistia vídeos no YouTube e pensava que era fácil assim como mostra no YouTube, tá? É a minha experiência. Então, assim, eu assistia e ficava maravilhada com aquilo. Eu falei, gente, é muito fácil fazer. Eu pensava que era muito fácil. E é uma coisa até interessante se falar. Porque eu cheguei uma certa vez, isso tem uns 7 anos. Eu cheguei a olhar o material que eu vi no YouTube para poder fazer, comprar e fazer por minha conta. Então, pensem, se eu tivesse feito isso, o dinheiro que eu ia gastar, né? Que eu não ia ter retorno desse dinheiro e o tempo que eu ia perder fazendo isso, né, gente? E detalhe, tinha um sério risco de, por exemplo, ocasionar algum problema na mão de uma cliente, né? Porque, no caso, eu iria fazer para atender. Então, assim, eu assistia vários vídeos, mas aí eu não fiz isso, né? Fiquei só admirando mesmo. Às vezes antes de dormir eu colocava os vídeos para assistir, mas de uma maneira para relaxar mesmo, até porque, como eu contei ontem, eu venho de uma carreira assim oposta de nail design. Eu era maquiadora e no início da pandemia eu decidi que eu não queria mais maquiar. Foi no ano passado isso, eu decidi que eu não queria isso e decidi arriscar como nail design. E foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. E o que eu tenho hoje, né, a questão da questão financeira, qualidade de vida, tempo, né, de que eu não tinha como maquiadora, eu tenho hoje como nail design. E é o que eu amo fazer. Então, assim, quando eu falo
da questão de começar da maneira correta, gente, é que vocês entendam da importância do curso. Não assistem vídeo e já saem fazendo unha não, gente, tá? Não vou desmerecer quem consegue fazer só assistindo o vídeo não, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês forem a fundo conversar com essas pessoas que fazem isso, vão ter muitos problemas em mesa sem solução, que são coisas que são passadas somente em curso, mas não porque, por exemplo, o profissional que colocou o vídeo lá no YouTube não quer passar, é porque realmente é uma plataforma que não dá para passar tudo, gente, porque é um conteúdo muito amplo, muito grande. No curso você aprende anatomia das unhas, você aprende a ética profissional, você aprende sobre equipamento de EPI, né, proteção, você aprende, deixa eu ver, a preparação da lâmina, higienização, né, de como manter o seu local também, né, de como você vai manter o seu local, montar um local, ali você vai sair dali já com o norte, tá? Então, assim, questão de material, o que você vai precisar comprar. Então, pensem, você fazendo o curso, e no curso vai estar ali tudo disponível, o que a professora vai usar, tá? Cabine, motor, gel, e aí você vai ver ali na prática o que funciona para ela, ou seja, automaticamente vai funcionar para você, tá, gente? Então, por isso que eu falo, a importância de fazer um curso, porque são muito, como que eu falo? São muitos assuntos que são abordados, tá? Até mesmo a questão do posicionamento profissional. No curso a gente também aprende sobre isso, porque não basta somente fazer o curso, tá, gente? Eu falo por mim. A gente tem que ter, como que eu falo? Tem que ter segurança para falar, eu sou nail design, tá? Então, assim, tudo isso é passado em curso, são coisas que a gente não vê no YouTube. Eu, sinceramente, já procurei, né, se tem profissionais que falam sobre isso e realmente não tem. Então, assim, o YouTube hoje ele tem uma cartela muito grande de conteúdo, né, que ajuda, mas eu acho que é mais válido para quem já está na área. Para quem está iniciando, não indico, tá? Não porque é ruim, não, é porque vai ficar algumas lacunas sem preencher. Então, assim, não façam isso, tá, gente? Comecem da maneira correta. Mesmo que às vezes tem gente que não tem o dinheiro do investimento para poder pagar um curso, tá? Mas hoje tem uma infinidade de maneiras que a gente tem, né? Tem a questão do cartão, a gente pode dividir, essas coisas todas. Então, assim, vale a pena o esforço e vale a pena ai, meu Deus, como que fala? O investimento. Então, assim, vale a pena o investimento, tá? Então, assim, invistam. E não pensem que, por exemplo, que não vai dar certo, que vocês não vão conseguir, porque isso daí é só com o tempo, tá? Que vocês vão saber. Então, apenas comecem. É o que eu falo com todo mundo. Comecem. Saem da zona de conforto, tá? Porque vale muito a pena. Não vou mentir, como eu falo em todas as lives. Nem sempre tudo são flores, tá, gente? A gente tem muita... Como é que eu falo? Tem muita luta, né? Desde que um profissional começa, né? Assim como em outras áreas. Ninguém começa lá em cima. Então, assim, o processo, dependendo, às vezes na sua cabeça pode ser lento, mas não. Ele acontece de maneira gradativa e de forma que lá, quando você olhar lá na frente, né, que já tenha obtido o sucesso desejado, você vai ver o percurso que você né, percorreu e assim, é maravilhoso, tá, gente? Então, assim, eu mesmo, quando eu comecei, eu tinha muita insegurança, eu até falava assim, quando eu via alguém com alongamento e tudo, eu ficava insegura em falar que eu era nail designer. Hoje não, hoje eu falo, gente, eu sou nail designer, eu passo o meu Instagram e tudo, né? Tem pouco tempo que eu estou no Instagram, mas assim, hoje eu tenho muito mais segurança do que eu tinha antes, tá? E foi graças ao curso, tudo que eu vivi, né, do ano passado pra cá, que eu fiz o curso no dia 25 de maio. Então, assim, eu aprendi e ainda estou aprendendo muito, tá, gente? Então, assim, é um processo, tá?
E aí eu vou ver alguns tópicos aqui, porque tem muita coisa pra me falar hoje e eu tenho que ir lendo, tá? Porque senão eu perco o fio da meada e só Jesus. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E aí, falando dentro do curso também, eu vou falar sobre ética profissional, tá? Gente, o que é a ética profissional para vocês, tá? Tem muita gente que não entende o que é isso. Então, assim, hoje, na profissão, o ramo de nail design, ele é muito amplo, tem muito profissional. Se você colocar uma busca aí no Instagram, vai aparecer muita gente, mas muita gente mesmo. Na minha região mesmo, onde eu moro, são muitas nail designers. Eu tenho muitas colegas de profissão. Então, assim, por exemplo, tem uma cliente que ela veio de outra profissional, tá, gente? Vou exemplificar pra vocês. Ela veio de outra profissional. E aí, ela chegou, às vezes o alongamento tá, né, meio caidinho, aquela coisa, né? Às vezes a pessoa não usa a mesma técnica que você. Quando eu falo técnica, é pelo seguinte: hoje nós temos várias estruturas, né? Então, assim, tem uma estrutura que ela é do crescimento nivelado, que eu acho que ela é mais brasileira do que tudo. Pra mim, quem criou essa estrutura foram as brasileiras, tá, gente? Quando eu falo isso, por quê? Porque tem o formato, tem a técnica europeia, que é o Apex, né? E tem a técnica americana. Então, assim, às vezes você trabalha com formato europeu ali, né? O Apex. E a outra a cliente que chegou, ela veio de uma nail design que trabalha com o ponto de tensão, que é o americano, tá? Então, assim, primeira coisa, não falem mal da outra profissional com a cliente. Não aponte os erros da outra. Até porque, gente, a gente não sabe se ela está iniciando, né? E todo mundo teve um início, então respeitem esse início, gente. Por favor, respeitem, tá? Tenham essa ética de não ficar, por exemplo, às vezes tem cliente, eu tô falando isso com vocês porque eu já vi isso. Tem cliente que já passou por inúmeras nail designers, ela já foi em inúmeras profissionais. E aí ela vai e fica com uma em específico e chega e fica fofocando da outra, do espaço da outra, de como que a outra chega aí, por exemplo, fulano fez um stories lá, mandando direto pra ciclano e tudo. Então, assim, saem disso, tá, gente? Não percam tempo, né? Sejam melhores, tá? Então, assim, o que vai fazer com que isso acabe, né? Com que isso seja completamente dissipado, né? Porque a profissão hoje, ela ainda tem muita questão do outro olhar o outro profissional como concorrente. Não precisa disso, gente. Como eu sempre explico, cada um tem uma técnica, cada um tem uma assinatura profissional. Então, assim, o que eu faço é diferente do que elas fazem. Então, assim, o que eu faço, às vezes uma cliente gostou, ela não vai achar em outro profissional, porque é o meu jeito. Então, assim, respeitem isso, tá, gente? Então, o mais importante é a ética profissional, tá, gente? E a ética profissional, ela começa desde o primeiro contato com o cliente, questão de ser educado, tratar a cliente bem, tá? Você recepcionar a cliente de uma maneira agradável e pensar também como que vocês gostariam de ser tratadas, tá? Então, assim, pensem primeiro nisso, tá? Como que eu gostaria de ser tratada? Será que eu ia gostar de ser tratada de maneira grosseira, rude, né? Eu já vi algumas nail designers falando com clientes, assim, por exemplo, eu não te falei do horário que tinha disponível, porque quem precisa de mim é você, eu não preciso de você, não é assim, tá, gente? Então, assim, a ética profissional também entra nisso daí, tá? Questão de respeitar o próximo, né? Tanto questão da profissão quanto o cliente, tá? Tem que ter respeito. E além de ter respeito, tem que ter carinho pelo cliente, tá, gente? Então, assim, não sejam esse tipo de pessoa, tá? Então, assim, e outra coisa, né, que entra a ética profissional também. Tem muitos profissionais hoje que pegam fotos de internet, né, por exemplo, de outros profissionais e postam na página como se fossem deles, né? Isso aí foge da ética profissional também. E aí eu posso
posso citar inúmeros exemplos aqui. Só que é o seguinte, vão ter as pessoas que vão falar assim, ah, mas se usar a minha foto, eu vou achar muito bom e tudo, eu não acho ruim, tá? Isso aí é a visão da outra pessoa. Mas aí, profissionalmente falando, gente, quando você pega uma foto de outro profissional e posta como sua, e aí você consegue uma cliente através daquela postagem, daquela foto que você pegou, vocês entendem que vocês estão enganando a cliente? Porque não é uma foto de você, não é uma foto sua, não é uma foto do seu trabalho. Ou seja, foge da ética. E aí me explica como que você pegou uma foto de outro profissional, postou, né, usou aquela foto, conseguiu o cliente, como que você vai conseguir o resultado final daquela foto? Sendo que não foi você que fez. Então, assim, é muito sério, tá? Então, não façam isso. Mantenham a ética, tá, gente? E façam, já que você gostou daquela foto, usa como inspiração, faça um treino em você mesmo, tire 1 hora para poder tirar sua foto e posta, sabe? É muito melhor fazer isso, viu, gente? Então, assim, falando de ética, eu resumi um pouco para vocês, tá? Eu vou falar também de empreendedorismo, né? Hoje o empreendedorismo, ele é muito falado, né? Principalmente agora, né? Em plena pandemia. O empreendedorismo cresceu muito, né? Se a gente for estudar as taxas, né? O crescimento, ele foi muito amplo, apesar de tudo, apesar dessa fase tão difícil que nós estamos passando. E, gente, a melhor parte disso, de questão do empreendedorismo ter crescido, é que a porcentagem maior foram de mulheres empreendedoras, né? Então, o que é o empreendedorismo para vocês? Hoje, empreender, né, principalmente na carreira de nail design, que é o que nós estamos tratando agora, é você ser dono do seu negócio, né? O empreendimento é você investir, né, para ter lucro lá na frente, você montar o seu espaço futuramente. Por exemplo, você tem o seu espaço e pode colocar outros serviços. Isso é empreender, viu, gente? Então, assim, e não é somente nessa questão, não. É quando vocês vão fazer a compra dos materiais e tudo. É um empreendimento, tá? Porque não é a mesma coisa, por exemplo, de você, por exemplo, quem trabalha vendendo roupa. Ela compra roupa e aí coloca ali no estoque, né? Principalmente quem vende na internet e faz a venda. O empreendedorismo no ramo de nail design, ele é um pouco diferente, porque a gente investe para ter o resultado, a longo prazo. Então, assim, o resultado ele vem, mas ele vem a longo prazo. Isso faz parte do empreendedorismo, tá? Então, hoje, por exemplo, tem muitas nail designers que, além de ser nail design, né, elas se tornam professoras e ainda tem uma loja, né, só com produtos de nail design. Isso é um empreendedorismo. E é muito interessante, mas de forma que seja gradativa, gente. Como eu disse, respeitem o início, vai devagar, tá? Não que é impossível, é proibido, não. Eu falo assim para respeitar o tempo de vocês, para vocês não se frustrarem. Porque às vezes é o seguinte, a gente coloca a expectativa lá em cima, 100%, e aí não dá certo. E aí o que acontece? Aí a gente culpa aquilo ali. Não é, gente. É questão que a gente tem que respeitar as nossas fases, né? O nosso limite. Então, dentro do empreendedorismo também tem que ter o limite, né? De nos conhecer, de você se conhecer e de saber o que você quer e do que você é capaz, tá? Então, assim, se quer fazer, não tenha medo, tá? Faça, porque é uma área que vem crescendo muito. Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas façam, tá? Comecem. O que acontece? Nas lives anteriores que eu faço semanalmente, todas as terças-feiras, eu falo muito sobre a empresa, tá? Isso aí vem do empreendedorismo também, tá, gente? Eu trato o meu negócio hoje como uma empresa. Por que eu trato como uma empresa? Porque é dali que eu tiro o meu sustento,
viu, gente? Então, assim, a minha mesa, eu falo, é engraçado, eu falo, gente, eu vou ali arrumar a minha empresa, porque é minha empresa, é ali que eu trabalho, é ali que eu tenho contato com as minhas clientes, além de fazer atendimento, que eu converso com elas. Não é só atendimento que eu faço na minha mesa, aí às vezes eu gravo algum conteúdo aqui pro Instagram, né, pra vocês. Então, assim, é uma empresa. E por que é uma empresa? Dentro dessa empresa eu desenvolvo vários papéis, aí que tem a questão do empreendedorismo também, tá? Eu trato com o cliente, eu organizo estoque, vejo o que eu preciso comprar, o que tá faltando, o que não precisa comprar. Eu organizo o caixa, né? Questão do dinheiro, eu que administro. No meu caso aqui, eu tenho, para as minhas clientes, eu tenho cantinho de café. Então, eu olho o que eu preciso comprar para deixar ali para elas, né? De forma que fique agradável para elas, né? Que eu gosto que elas se sintam bem, tá? Quando elas vêm para poder fazer atendimento. Eu falo que é o momento delas. Então, eu faço de tudo para que elas se sintam bem. Então, assim, isso é empreender, tá, gente? É pensar além. É pensar assim, como eu sempre falo, como vocês gostariam de ser tratadas. Quando a gente chega num lugar bem, vamos colocar um hotel, aqueles hotéis chiques, né, 5 estrelas. O tratamento é assim maravilhoso, porque, né, o 5 estrelas não vem de graça, né, gente? Vem do tratamento que eles prestam, do serviço que eles prestam, do tratamento dos funcionários com os clientes, né, da recepção, tem todo um contexto. Então, assim, o nosso negócio funciona da mesma forma, tá? Tenham o negócio de vocês como uma empresa. Isso é o principal para fazer dar certo, tá, gente? Porque quem faz dar certo somos nós. Então, assim, tratem como empresa, gente. E outra coisa, dinheiro da empresa tem que ter o rotativo, tem que ter o que você vai deixar em caixa, tem que ter o que você vai investir em material e tem que ter o seu lucro. Então, assim, tenham noção disso, tá? Então, começou, gente? Anota o dia que você o dia que você abriu o primeiro gel que você tá usando, para você ter mais ou menos noção de quanto tá durando, para você fazer o cálculo depois no final do mês, ou então quando o pote acabar, de quanto que ele rendeu, de quanto você gastou e tudo. Façam isso, tá? Porque é um dos passos importantes também para vocês obterem sucesso, tá, gente? E lembrando que o sucesso, ele vem ao longo do tempo, né? Com muito esforço, muita dedicação. Por experiência própria, eu vou falar aqui com vocês que em muitos momentos a gente pensa em desistir. Eu mesma, em vários momentos, pensei em desistir. Tiveram várias noites que eu ia dormir e eu ficava pensando, eu falava, gente, será que eu tô fazendo a coisa certa? E quem assistiu minha live segunda-feira viu a minha história e tudo, e assim, graças a Deus que eu tive esses momentos de um desespero assim, momentâneo, mas que foram necessários pra mim, tá? Porque no dia seguinte eu levantava, eu buscava alguma referência no Instagram de treino pra mim e sentava ali na mesa e ia fazer. Eu acabei com as minhas unhas no início, de tanto que eu fazia. Eu tirava a unha toda semana. Toda semana eu tirava e fazia outra. E aqui dali eu fui melhorando. Então, assim, foi de extrema importância pra mim, tá, gente? Não vou mentir, vou falar assim, nossa, eu comecei já arrasando tudo. Não, comecei não. Eu comecei de uma forma boa, sim, porque eu busquei um curso, tá? Então, assim, eu não vou desmerecer o curso que eu fiz. O curso foi de extrema importância pra mim. As minhas unhas que eu comecei, pra quem nunca tinha tido contato, foram até boas, né? Pra quem nunca tinha mexido. Então, assim, depois eu fui só melhorando aquilo ali, tá, gente? Então, assim, eu não desisti, eu persisti. Então, assim, insista e persista. Tem que ter muita resiliência, tá? Então, invista em vocês. E o que eu sempre falo, né, gente? A mulher hoje, ela pode desenvolver qualquer papel. Basta a gente querer. Mesmo sendo dona de casa, mesmo sendo mãe, tendo, por exemplo, 3 filhos em casa, aquela rotina, assim,
extremamente desgastante, né? Por exemplo, eu vou citar o meu caso. Eu moro com a minha mãe, só que ela trabalha um dia sim, um dia não, então eu fico a maior parte do tempo sozinha com os meninos. Eu tenho 2 filhos. E aí eu faço tudo, eu levanto, eu vou cuidar deles, aí tem a questão da casa, vou arrumar a casa, aí tem os atendimentos, entre os atendimentos, aí eu tenho que cuidar do tempo, né, da questão da alimentação, almoço, café, janta, hora de dormir, aí tem questão também do conteúdo para o Instagram, tem a questão do conteúdo para o YouTube, conteúdo para a minha plataforma, né, que vai ser lançado o curso. Então, assim, é muita coisa. E é difícil, tá? Tem dia que, nossa, me bate um desespero, eu fico louca. Dá vontade de falar assim, meu Deus, eu vou desistir de tudo. Mas, em muitos momentos a gente chega a falar, ai, não quero mais. Só que aí eu respiro, deixo aquela sensação passar e falo, não vou desistir, tá? Porque, assim, gente, a gente tem que tentar, né? A gente só vai saber o resultado de qualquer coisa se a gente tentar. Então, se eu ficar parada, tô colocando a minha história aqui pra vocês, tá, gente? Se eu ficar parada ali, estagnada, eu não vou saber, né? Então, o negócio é arregaçar as mangas e correr atrás e fazer. Até porque uma coisa que eu sempre falo, tem coisas pra gente que se nós mesmos não fizermos, ninguém vai fazer, gente. Então não tem como, tá? Não tem como. Então façam, tá? E façam por vocês. Não se perca no meio do desespero, não. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou dar certo nessa profissão? Mais uma vez falando de mim, quando eu comecei, que eu pensei no curso, outra coisa que eu acho que eu nunca comentei aqui com vocês, antes de eu começar, no meu Instagram pessoal, eu tenho uma conhecida lá que ela tava vendendo um kit de unha, né, de nail design. E na época, eu lembro que ela tava vendendo esse kit por R$750. E eu interessei, eu falei, eu queria fazer e tudo, né, a gente conversou. E aí meu noivo falou assim, compra, Janaína, porque se você não fizer em cliente, você faz em você. Aí pensei, falei, eu acho que eu não vou me dar bem com isso não vou conseguir fazer não. E aí eu falei, não vou. Acabou que eu não tive condições de comprar, não comprei. O tempo passou. Eu comecei a fazer minha unha, né, com outra nail design. E aí eu falei assim, gente, eu quero fazer o curso para eu economizar. Para eu não ter que pagar uma profissional para fazer para mim. Foi um dos principais motivos que eu busquei o curso, tá, gente? E também porque eu via, né, a questão do sucesso, de ter a independência financeira, e eu buscava isso também. E eu fiquei desesperada, achando que eu não ia conseguir, e eu falava muito isso, que eu não ia conseguir, e eu tive um suporte muito grande, porque muitas pessoas falaram comigo, falavam, não, começa, se não dá certo, você tenta outra coisa, né? O importante é fazer, né? É aquele negócio, o não a gente já tem, a gente tem que tentar o sim. E aí, com muito medo, eu fui, tentei, fiz o curso e consegui, tô aqui hoje. Então, assim, se eu tivesse ficado com medo, parada ali, com medo, né, deixasse o medo me travar, eu não teria chegado até onde eu cheguei hoje, viu, gente? Então, assim, é de extrema importância de que vocês entendam que para qualquer coisa que vocês vai fazer no futuro, tem que começar. Não adianta só planejar e deixar no papel, não. Tirem do papel. Estabeleçam metas para vocês, tá? E agora eu vou falar de gestão de tempo, né? Como eu tava falando ali, eu desempenho vários papéis. E aí, falando de gestão de tempo para vocês, é o seguinte, gente. Iniciante, tá? Como aqui o foco é muito iniciante, eu vou falar mais para iniciante. Iniciante hoje, olha, iniciante precisa treinar, gente. Então, treina bastante, tá? Treina bastante, busque modelo, façam o perfil profissional, tá? Não misturem o perfil profissional com o pessoal, não. Tenham cuidado de fazer um perfil profissional, porque o perfil profissional de vocês vai ser a vitrine do trabalho de vocês, tá? Hoje em dia, tem muita gente que ainda trabalha com cartão de visita. Eu, particularmente, não vejo necessidade, porque
o Instagram é uma ferramenta muito boa. Então, se você criar um perfil ali profissional, que a pessoa entre e veja que você, de cara, que você é nail design, acabou, gente, não precisa, porque uma cliente fala com a outra, né, e vai indo. O pessoal vai, a melhor propaganda é a boca a boca. Isso aí é de outros, de muitos anos atrás até hoje, eu acho que vai continuar, tá, gente? Então, assim, cria um perfil profissional, treinem bastante, use qualquer tempo livre que vocês tiverem. Por exemplo, se tem alguma profissional que está começando ou que vai começar aqui, ainda quer trabalhar, ainda trabalha fechado e vai fazer, por exemplo, no final de semana. Tem que ter uma gestão de tempo. Então, invistam em treino, procurem modelos, tá, gente? E também olha o que está acontecendo, qual que é a... Opa, voltou. Qual que é a tendência ali no Instagram ali, né, gente? Porque eu olhei isso quando eu fui fazer a minha primeira unha, sem ser no formato quadrado. Eu fiz um estileto e eu olhei e vi que era um assunto muito comentado e tudo. Eu fiz. Além de eu fazer a unha estileto, eu ainda fiz uma esmaltação em gel, coisa que eu não aprendi no curso, gente. Então, assim, fui ali com a cara, com a coragem. Então, assim, pra mim foi muito interessante. E gestão de tempo também, gente, por exemplo, em atendimento, tá? Já deixar as coisas arrumadas em mesa, pra cliente chegar e ela ver que você estava esperando ela. E outra, como eu falo, né, a cliente ver que você já estava esperando ela. E para poder melhorar o tempo ali, gente, porque para quem tá iniciando demora mesmo 5, 6 horas na mesa ali fazendo a unha, isso é normal, tá? Isso é normal, não tem e não existe nenhum iniciante que consegue fazer uma aplicação, principalmente de fibra, em 1 hora, não. Isso é impossível, não existe isso. Por mais que você veja isso no Instagram, né, que o Instagram te venda essa ideia, gente, não vá no fácil, tá? Porque, assim, não existe isso, gente. São muitos passos, são muitos produtos que a gente usa, então, assim, não tem uma fórmula, tá? E se você fizer isso aqui, você vai gastar 1 hora. Não, gente, porque tem a higienização da lâmina, tem a preparação da fibra, tem a aplicação da fibra, tem a preparação da lâmina para receber o alongamento, aí vem capa base, pré-curvatura, ponto de tensão, aí depois do ponto de tensão vem a cura total, né, para poder polimerizar o gel, né, fazer a cura dele, ele ficar completamente seco. Então não tem uma fórmula não, e aí vem o lixamento. Por exemplo, eu demorava muito no lixamento porque eu sou extremamente detalhista. Então, assim, não tem como uma iniciante falar assim, igual eu vejo no Instagram, faz o curso que você vai gastar 1 hora, fibra em 1 hora. Gente, é impossível isso, não tem como não. São muitos passos, né? E até mesmo porque tem aquelas clientes que conversam bastante, a gente acaba conversando com elas e você vai automaticamente perde um pouco de tempo ali. Então, assim, já perde nisso aí. Então, assim, não caem nessa, tá, gente? Respeito quem que faz e quem acredita, tá? É só a minha opinião que eu tô colocando aqui pra vocês, tá? Até porque o meu tempo, ele demorou um tempo, assim, pra melhorar. E outra coisa, gente, o tempo, ele não importa, o que importa é qualidade. Então, assim, não se apeguem nessa questão de tempo, não. Se apeguem na qualidade, tá? Até porque dependendo da técnica, ela demora mais. Por exemplo, uma francesa reversa. Sempre que chega uma cliente querendo francesa reversa, eu falo com ela, olha, qual que é o seu tempo que você tem disponível? E aí, ela falando, né, o tempo que ela tem disponível, eu já falo com ela, olha, essa técnica demora mais. Então, se você tá com pressa, não tem como fazer, porque eu vou demorar, tá? Eu vou demorar, então, assim, é uma coisa que eu sempre explico na questão da gestão de tempo. Isso aí também é uma gestão de tempo, tá? Vocês entenderem a técnica e saberem passar isso para as clientes de vocês, tá? E é o que eu falei, não tem uma fórmula, gente. Isso daí vocês vão aprender só no processo, só quando vocês estiverem atendendo. É bem no dia a dia ali que vocês aprendem. Hoje eu gerencio o meu tempo bem assim, como que eu posso dizer? Ele é bem
bem agitado, né? Porque tem criança, atendimento, conteúdo pro Instagram, conteúdo pro YouTube. Aí eu tenho que procurar modelo de gravação. Então, assim, é uma coisa bem complexa. Não vou citar a minha experiência aqui pra vocês, que é diferente. Então, assim, é muito individual, tá? Mas, como eu disse, não tem uma fórmula. E quem tem interesse, né, de começar... Ontem mesmo eu tava falando na live, eu esqueci, eu falei tanto que eu acabei não falando sobre o porquê da fibra ser, como as outras mais conhecidas falando, né? Não, de ser a queridinha do momento, né? A fibra, a mais falada. Por quê? Eu vou dizer por mim. Quando eu comecei, o meu primeiro curso foi de iniciante em fibra. Então, quando eu via outra pessoa falando do gel moldado, eu falava, não, fibra é mais fácil. Mas é porque eu aprendi com fibra, tá, gente? E depois eu fiz o de gel moldado. E hoje em mês eu atendo com todas as técnicas de extensão. Tip, fibra e gel moldado. Então, assim, vai depender da cliente que eu vou usar ali. Mas para quem tá iniciando, né, para quem nunca teve nenhum contato, a fibra é mais fácil, tá, gente, do que o molde, a tip, né? A tip ela é muito complexa porque tem que mexer com cola e tudo, tem que saber colar, fazer o desbaste ali no leito para poder camuflar ela. Então, assim, tem toda uma... Ela é muito complexa para quem tá iniciando. E o molde, eu também acho, apesar de que tenha iniciantes em gel moldado, tá, gente? Não é que exista somente iniciante em fibra, não. Mas a fibra, ela é mais falada por isso. E também vamos falar de clientes. Por que que a fibra ela é a queridinha das clientes, né? Hoje a visão das clientes a respeito de fibra é que a fibra, ela é mais resistente, tá? Elas têm essa ideia na cabeça de que a fibra é mais resistente. E não vou ser hipócrita falar não, como quando eu era cliente, eu também achava que a fibra era mais resistente do que o gel moldado ou a tip. Apesar que a tip eu nem entendia muito o que era tip, né? Então, assim, pra mim era gel moldado ou fibra. Então, assim, eu tinha essa ideia também de que a fibra é mais resistente. Só que eu já desmistifiquei isso aqui pra vocês, já falei que, assim como a fibra, a tip e o molde, né, que é a técnica do gel moldado, eles são apenas extensores, né. Quando eu falo de extensor, é o seguinte, eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Eu vou tentar pegar um pedaço de papel aqui só pra mostrar pra vocês. O extensor é como se fosse uma ponte pra gente colocar o gel, pra receber o gel. Então aqui eu peguei um pedaço de papel. Vai ser uma explicação bem esquisita, mas vocês vão entender. Isso aqui, digamos que isso aqui é uma fibra, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, em cima da minha lâmina, tá? Coloquei aqui, ó, aderir a fibra, ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui e aí eu vou vir com o gel por cima. Vou vir com o gel por cima e vou construir a unha. Depois, na fase de acabamento, aí eu vou mostrar minha unha mesmo. Na fase de acabamento, aqui embaixo, aqui, gente, a gente tira, faz um desbaste aqui enorme para deixar o alongamento mais fino, esteticamente falando, mais bonito. Então, a fibra, ela quase que some. Então, tirem essa ideia da cabeça de vocês de que a fibra é mais resistente, tá? Falando aqui como professora, né, para aluno, não vender essa ideia de que a fibra é mais resistente. Tem aquelas profissionais que trabalham somente com fibra, então elas vão vender o peixe delas, né? E não tá errado, né? Se você mexe somente com fibra, você tem que vender fibra. Não tem como você mexer só com fibra e querer vender já moldado, se você não tem experiência naquele extensor, né? Então, é mais para vocês entenderem, tá? E por exemplo, questão de vídeo, quando eu vejo no Instagram, os vídeos que eu mais gosto de ver são os de fibra. Então, assim, a fibra ela é o assunto mais comentado do momento, e por causa disso, por causa da complexidade do que as clientes pensam de ser mais resistente,
de muitas pessoas acharem que é mais fácil, né? Realmente, para algumas pessoas a fibra é mais fácil, tá? Mas eu também tenho, são opiniões divididas. Quando eu converso com algumas pessoas, quem começou mesmo com o gel moldado, não quer mexer com fibra de jeito nenhum. Então, é muita questão do que está sendo falado no momento, tá? Só para deixar claro para vocês que ontem eu falei tanta coisa que eu perdi um pouco. E eu devia ter falado isso no final, e eu falei tanta coisa que acabou que eu esqueci. Eu fiquei preocupada com o tempo da live e esqueci de falar pra vocês, tá? Então, o assunto de hoje foi esse. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas, né? De quem pensa em começar, ou então quem já está na área. Mas quem pensa em começar, como eu sempre digo, comece, tá, gente? E eu quero agradecer quem ficou comigo aqui até agora, quem assistiu, quem tá acompanhando os conteúdos no Instagram. Muito obrigada, tá, gente? Lembrando que é uma semana inteira de live, então vai ser, teve segunda, hoje, quarta, quinta e sexta. A gente ainda vai ter mais 3 dias de live, tá? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima, tá bom? Beijo, tchau, tchau.